43. Regressor Instruction. Capítulo 211. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Yu Aoyong. Claro, ela era meu alvo de recrutamento número 1. Embora ela não tivesse nenhum trabalho de classe ainda e seu atributo ainda não tivesse florescido, ela certamente tinha méritos. O nível de talento de sua força era heróico e sua resistência era lendária. Eu não sentia que sua disposição seria suficiente como uma linha de frente, mas eu sabia que seria possível se eu a trouxesse para Azul e a treinasse intensamente. Embora ela seja um pouco sem iniciativa. Como o número de pessoas era grande, suas disposições também eram muito diversas. Se eu classificasse calmamente, eram cerca de 3. Um ponto é aqueles que queriam se mover sozinhos. A maioria das equipes de ataque pertenciam a este lado. Por serem eles os que estavam mais cientes do que deveriam fazer e do que aconteceria a partir de agora, esses tipos de humanos parecem tentar fazer tudo por conta própria. Além de aulas e treinamento fixo, eles dividiam seu tempo e se movimentavam ativamente. 2. Aqueles que só fizeram o que lhe foi dito. Em termos de proporção, esse tinha um maior percentual. Eles trabalharam muito nas aulas, e se preocuparam com o futuro, mas não mostraram muito esforço após o término do tempo de treinamento ou educação. 3. Aqueles que não valiam a pena alimentar. Por último, tínhamos o lixo que não valia a pena mencionar. Eles não tinham entusiasmo, nenhuma conquista e eram o lixo do centro de aulas. Poderíamos dizer que a maioria deles acabaria nas favelas ou apenas se preocuparia em ganhar a vida após o término dos estudos. HMM. Para ser mais preciso, Yu Aoyong era um personagem situado entre o segundo e o terceiro. Embora ela parecesse ser do terceiro tipo, ela estranhamente estava se atualizando em termos de progresso. Seu desempenho no treinamento não era ruim, como se ela estivesse determinada a mostrar que sua estatística de força era lendária. Honestamente, se ela não fosse talentosa, eu não teria prestado muita atenção nela. Mas ela tem talento. Era importante ter talento de todas as maneiras possíveis pelo bem da Azul. Um ano se passou enquanto estava na festa do Kinsung. Ao olhar para os níveis de talento e janela de status de muitos personagens, um pensamento começou a se manifestar em minha cabeça. Surpreendentemente, encontrar pessoas com níveis de talento lendários era uma ocorrência comum. Era natural ser assim. Park e Deokiguion éramos os únicos que não tinham esses talentos naturais dentro da festa do Kinsung, e as pessoas que eu conheci e via cada vez sempre tinham algo especial. Se não fosse nível de talento, era atributo ou classe especial. Portanto, meus padrões aumentaram naturalmente. No entanto, depois de chegar ao centro de aulas, percebi que não havia muitas pessoas com talentos de nível lendário. Pensando bem, a própria Shueijin não tinha um talento lendário. Mesmo se alguém tivesse estatísticas de nível heróico, eles poderiam ser fortes o suficiente. Havia uma diferença entre o nível heróico ou de nível inferior e o nível heróico ou superior. No entanto, o grau heróico significava que você poderia pelo menos aumentar suas estatísticas até 90. Se penso assim, também não sou tão ruim. Enfim, o importante é que ela era uma pessoa talentosa. Embora ela não tenha entusiasmo, quero cumprimentá-la apenas por me seguir sem ficar para trás durante o treinamento ou a aula. Talvez o ambiente ao seu redor tenha ajudado até certo ponto. Na classe C, ela estava em uma posição estranhamente solitária. Provavelmente é por minha causa. Afinal, o ciúme tornava uma pessoa feia. Ela não teria sido muito notada, exceto por seu grande peito até que eu falasse com ela, então seria natural para ela acumular o ressentimento de todos. Enquanto eu refletia sobre isso em minha cabeça, ouvi Sun Yong me chamando. Acho que o recrutamento é quase certo. Ah, você está falando sobre Yu Aoyong? Não, o outro. Lei Shang-ryu? Sim. Yun Sung-si também parecia ter decidido isso. Claro, ele estava um pouco duvidoso no início, mas... Falando sobre isso, você não disse que ele teve uma batalha com Yi? Sim. O resultado foi um pouco bom. Ela disse que gostou do fato de que ele estava tentando ser um assassino, e ela disse que ele era um talento na batalha. Você assistiu também? Sim. Eles precisavam de uma testemunha e tinham que se preparar para caso de acontecer alguma coisa. Não tenho certeza sobre as batalhas corpo a corpo, mas parecia desesperador. Assim que começaram,
Ele jogou a areia que tinha na mão e não hesitou em atacar um ponto vital. Iri também estava um pouco desconcertada. Parecia que ele estava escondendo um ferrão na boca, então acho que é por isso que ele estava usando uma máscara. De qualquer forma, ele era impressionante. Ah! Além da Yu Aeon, se houvesse alguém que eu achasse que seria recrutado, seria Lei Shang-Ryu. Eu senti que seus níveis de talento não eram tão bons. Sua estatística de agilidade era heróica ou superior, estatística de força heróica ou inferior, inteligência heróica ou superior. O resto de suas estatísticas, no entanto, eram ruins. Mas usei um dos poderes de barganha prioritários sobre esse cara porque ele se treinou para se especializar em combate corpo a corpo. Era impressionante que ele tivesse decidido se tornar um assassino, a melhor classe de arqueiros. Sempre ajudou ter um objetivo sólido. No entanto, eu não sabia se sua habilidade de batalha era excelente ou não porque eu não tinha visto isso. Ele deve ter coragem. Não é diferente de revelar sua verdadeira natureza enquanto o mestre da guilda estava assistindo. Jogar areia para testar o oponente e resolver a batalha com todos os tipos de táticas secretas era uma ideia muito difícil para as pessoas comuns. Parecia que não apenas o testamos. Ele também nos testou. Esse é meu estilo. O que você acha? Isso era o que ele queria dizer. Claro, Kim Sung não era do tipo que se importava com isso. Em vez disso, era o suficiente para ele ver que era natural em combate. Então ele naturalmente tinha uma boa afinidade com a Lei Shang-Ryu. Embora ele ainda não tivesse assinado um contrato formal, ele já era considerado um membro da guilda. Ouvi dizer que ele teve uma refeição com Kim Sung, então foi basicamente o mesmo que confirmar o contrato. Funcionou bem. Sim. Então agora você tem 3 tickets prioritários restantes. Sim. Na verdade, não há outras pessoas que se destacam tanto além dos 2, então, por enquanto. Considerando que a demonstração está chegando, estou definitivamente preocupado. Este recrutamento foi para a criação do segundo partido da Guilda Azul. No entanto, o problema estava em como compor uma festa além da Yoayong e Lei Shang-Ryu. Supondo que Ankimo, que foi classificado como um sacerdote combatente, também pudesse ser incluído no segundo partido. A linha de frente seria sólida no início, mas a posição traseira seria muito pobre se permanecesse assim. Eu não posso simplesmente escolher um recruta aleatório. Eu me preocupava mais com a qualidade do que com a quantidade. Como se tratava de um pedido do adorável retornador, tive que ficar pensando em que tipo de festa eu faria. Não significava que eu não pudesse procurar pessoas com potencial, mas muitas pessoas me fizeram pensar, devo recrutá-los. Vir para Azul era como dizer que se poderia obter um apoio esmagador, então eu tinha que ser cauteloso mesmo quando se tratava de poupar recursos. Esta foi a razão pela qual Sun Liong e eu estivemos ocupados recentemente. Enquanto isso, Jungaian não sabia como funcionava a política da guilda. Yongsi, quero ler o documento do grupo de ataque mais uma vez. Ah! Na verdade, você pode ler primeiro. Não. Não. Você pode ler. Eu vou indo, de qualquer maneira. Eu tenho algo para fazer hoje. Tudo bem. Sun Yeong, que entregou os papéis que estava lendo, curvou-se levemente e saiu. Depois de me despedir, também comecei a folhear o documento, que continha um breve perfil e estatísticas da equipe de ataque. Embora eu os tivesse verificado com meu olho da mente, também precisava de um indicador de quanto crescimento havia sido alcançado durante o tempo aqui. Quando eu virei para a próxima página, um pequeno nome familiar se destacou. Ansora. Naturalmente, não prestei muita atenção nela depois que conversei com a Ian sobre ela. As notas dela são melhores do que eu pensava. Ela também consegue se atualizar. Parecia que ela não era tão inútil quanto eu pensava inicialmente. Essa mulher parecia ter algo dentro dela, já que ela pertencia ao time de ataque. Ela acabaria atingindo o limite, mas como a proporção de bruxos utilizáveis era pequena, ela era um talento que as guildas médias ou grandes gostariam de ter. Os mercenários vermelhos pareciam estar observando-a secretamente, mas eu não os impedi. Isso porque, assim como fiz com Ito Souto e Lei Seou, eu sabia que não era necessário brigar por aquela mulher. Ela vai cair eventualmente, de qualquer maneira. Foi então que, de repente, um som alto ressoou de fora. Você pode entrar. A porta se abriu lentamente, revelando um rosto familiar. Que diabos?
Eu não pude deixar de dizer isso em voz alta. Acontece que era a Ansora, que estava sorrindo levemente, olhando para mim. Falando no diabo. Foi muito desagradável vê-la tão confiante. Eu não sabia o que ela estava pensando, mas ela parecia bastante esperançosa. Você está curioso para saber por que estou aqui? Eu não estava muito curioso. Havia apenas um motivo para um estagiário estar aqui. Você já teve uma entrevista com os Mercenários Vermelhos? Correto. É um lugar onde os recrutas não podem entrar. Acho que seria melhor você sair. Eu balancei minha cabeça para ela. No entanto, ela persistiu em ficar. Vim porque queria dizer, ou melhor, sugerir algo. Acho que pode ser chamado de acordo. Ah, claro, eu gostaria de me desculpar pelo comportamento rude de antes. Ponto. Assim que fechei o dedo, Juliana começou a vir. Eu vi a Ansora se encolher. Seria melhor não me ameaçar. Não é inútil de qualquer maneira. Não era uma regra que os instrutores não podiam tocar nos recrutas. Não é absoluto. Portanto, seria melhor voltar para o lugar de onde você veio em silêncio. Isso é algo que pode te ajudar. Oh, eu quero entrar para a Guilda Azul. Eu não me importo. Na verdade, pensei em muitas possibilidades, mas não acho que seja ruim começar na Azul. Se você se oferecer para me recrutar em boas condições, estou disposta a entrar. Não sei que tipo de confiança ela tinha, mas ela era simplesmente ridícula. Ela realmente achou que eu simplesmente concordaria e lhe ofereceria um contrato. Eu também não acho que seja uma oferta ruim para a Guilda Azul. Os recursos humanos em magos são um pouco preciosos, certo? Você não está qualificada. E uma transação só pode ser estabelecida quando há algo para trocar um com o outro. A palavra acordo é minha palavra favorita, mas qualquer um pode ver que você não tem nada para mim. Não sei. Não tenho certeza qual de nós não é qualificada. Você acha que é alguma coisa só porque está nos braços da instrutora Jungayan? Vadia louca. E você está completamente errado. Estou aqui para fazer um acordo, e isso é muito atraente para você também, certo? O que você pode me dar? Sua reputação. E tudo. Que besteira. Com a minha resposta, Ansura começou a arrancar suas roupas. Embora eu tenha conseguido dar uma boa olhada, não entendi por que ela estava fazendo isso. Ela está realmente enlouquecendo. Quando visitei Shaira pela primeira vez, não sabia se Shaira se sentia assim, mas realmente não conseguia compreender essa garota louca. Acho que a conversa vai melhorar um pouco agora. O que você acha? O seu melhor plano era realmente se envolver em um escândalo sexual? Devo matá-la? Seria um pouco chato, mas eu estava confiante o suficiente para contornar isso. Enfim, a outra pessoa era uma recruta que não tinha nada e eu tinha o poder de manipular a opinião do público. É claro que não conseguiria encobrir facilmente o fato de que um instrutor matou uma recruta quando a demonstração estava prestes a acontecer, mas seu rosto me irritou tanto que não pude suportar. Bem a tempo, alguém bateu na porta e uma voz familiar ecoou. Opa! Posso entrar? Jungayan apareceu na hora certa. Não, não era um bom momento. Em vez disso, ela pode ter calculado. Ela tinha usado seu cérebro muito bem. Enquanto isso, Ansura parecia triunfante. Em breve, a instrutora Jungayan entrará. Você está bem com isso? Assim que Jungayan entrasse, seria ela, não eu, quem estaria em perigo. Você não quer perder tudo o que construiu, certo? Não será muito bom para você ser pego em tal escândalo. Se você tiver problemas com a instrutora Jungayan, não seria bom. Sua vadia louca. Obrigado pelo elogio, instrutor. Eu ouço isso muito. Eu senti como se ela nem soubesse o que eu quis dizer. De repente, me senti exausto. O que vou fazer com esta criança? Oh, você não precisa se preocupar. Se você cuidar do contrato, isso não acontecerá novamente. Tem uma capa no armário da mesa ao lado de você. Basta colocar e sair em silêncio. Então nada vai acontecer. O que? Você é apenas uma vadia estúpida que se acha inteligente. Eu só me sentiria patético se decidisse brincar com você. Apenas saia. Então você ainda pode ser salva. Posso realmente apenas sair. Você vai se arrepender disso. Você não consegue ouvir a voz da instrutora Jungayan lá fora? Falar com você me irrita. Apenas saia. Estou ocupado.
Eu definitivamente te dei uma chance. Eu também te dei uma chance. A escolha é sua. Eu a vi mordendo os lábios com força. Visivelmente, ela pensou que eu estava blefando. No entanto, no final, ela não vestiu a capa, como eu havia falado para fazer. Ela não pareceu perceber que eu disse isso por causa dela. Eu também não quero ver a Ian chorando. Eu não era uma pessoa tão ruim. Assim, foi um espetáculo vê-la abrir a porta depois de ignorar meu comando. Ah! Opa! O que Jungaya encontrou foi Ansora, que estava quase seminua. Já fazia muito tempo desde a última vez que vi Jungaya com uma expressão tão distorcida. Regressor Instruction capítulo 212 foi a primeira vez que vi essa expressão desde o incidente do santuário amaldiçoado. Mas não estava muito consciente. Eu sabia que Jungaya era melhor do que isso. Ultimamente, ela não tinha matado ninguém, e eu a tinha visto tentando evitar fazer coisas que eu não gostava. Na verdade, seu silêncio atual significava que ela não me faria mal. Jungaya olhou para Ansura por um longo momento antes que lágrimas grossas começassem a escorrer por seu rosto. Mesmo quando ela começou a soluçar, ela parecia surpreendentemente bonita aos meus olhos. Ah! Hugo! Ike! Eu tenho que acalmá-la mais tarde. Eu estava começando a achar que ela logo desenvolveria uma disposição sádica. Não sei o que ela pensou quando viu Jungaya chorando, mas Ansura parecia muito feliz. Ela deve ter sentido que as coisas estavam indo de acordo com as suas intenções. Seus próprios planos eram tão estúpidos quanto ela. Seu grande plano era me arruinar com um escândalo sexual e garantir seu lugar na Azul. Seus esforços são louváveis, mas ela estava indo contra um inimigo poderoso. Seu plano era compreensível, considerando que até mesmo donos de grandes corporações sofriam com escândalos sexuais, mas infelizmente não era a Terra. Ah! Ike! A expressão da Jungaya assumiu uma forma estranha. No caso do incidente de compartilhar a cama de Yuno Kazugano, parecia que ser severamente repreendida tinha sido memorável, então ela parecia estar hesitando agora. Ela pensou que seria repreendida novamente. Eventualmente, depois de abaixar a cabeça, ela começou a chorar e fugir. Eu tenho que elogiá-la por isso. Parecia que tinha sido eficaz ser repreendida uma vez. Enquanto isso, Ansura me lançou um olhar triunfante. Eu disse que você se arrependeria, certo? Agora, quem vai te proteger? Ponto. Te fazer sentir que mexeu com a pessoa errada. Olhe que eu também não queria fazer isso. Tudo bem, tanto faz. Apenas saia. Eu irei para a instrutora Jungaya. Tudo bem. Faça o que você quiser fazer. Vou correr para a instrutora Jungaya e dizer a ela que você me molestou, e então direi aos instrutores dos mercenários vermelhos. Você é uma vadia burra. Você sabe disso, certo? Isso é o que eu quero te perguntar. De qualquer forma, lute com seu coração. Tudo bem. Enquanto você estiver visitando ela, certifique-se de dizer a ela para fazer o que quiser. Blefando até o fim. Eu disse, estou ocupado. Saia rapidamente. A atuação lacrimosa da Jungaya não estava nem perto de Ankimo, mas ela ainda obteria méritos de mim por isso. Cerca de 70 pontos. Depois que a porta se fechou, pude ouvir Ansura correndo. Eu ainda tinha muito trabalho a fazer, então fiquei aborrecido por ter perdido muito do meu precioso tempo, mas não me preocupei muito com isso. Como disse Ansura, ela iria encontrar Jungaya sozinha. Se eu pensar sobre isso, não foi um plano ruim. Se ela estava indo contra um instrutor comum de uma guilda de médio porte e não contra mim, valia a pena aplaudi-la. Ela mirou no momento em que Jungaya viria e, embora fosse um pouco incômodo, ela fez isso porque sabia que estava em uma posição fraca. E ela também era ousada. Se eu fosse um instrutor comum de uma empresa de médio porte, pelo menos não teria sido como agora. Ela não se sentiria humilhada se fosse isso o caso. Jungaya era surpreendentemente inteligente. Basicamente, ela entendeu a diferença de poder muito bem. Comparado a lidar com a mulher de quem eu não conseguia lembrar o nome, muita coisa muda. Ela conhecia muito bem sua posição social e podia até mesmo se dar ao luxo de pensar na posição social e na força dos outros. Ela sabia quem era importante para mim e em que medida. Por exemplo, Shaiha, Yuno Kazugano, Leiji e Dialogia já foram classificadas como pessoas importantes para mim. Ela as categorizou como uma pessoa forte,
Uma pessoa que é para opa, uma pessoa útil e uma pessoa de quem não gosto um pouco, mas não devo prejudicar, respectivamente. Eu não conseguia ler o coração da Jungayan, mas foi um aspecto dela que percebi depois de observá-la por um longo tempo. Claro, mesmo assim, sua disposição mudou um pouco. Ela ainda estava com muito ciúme e frequentemente mostrava uma expressão fria às vezes. Ansora, no entanto, não era uma pessoa forte nem uma pessoa que pudesse me ajudar. Ela também tinha uma posição social muito baixa. Foi apenas um palpite simples, mas eu sabia que ela não iria tolerar desta vez. Jungayan pode saber que não houve contato físico entre nós, mas... Acho que ela esqueceu, vendo a reação dela. Parecia que tudo havia sido completamente esquecido pelo impacto do que ela tinha visto. Bem, não importa. Se Jungayan fizesse isso da maneira certa, eu a recompensaria generosamente. Agora, quem devo escolher para a retaguarda da segunda parte? Funcionou melhor do que eu pensava. Vírgula. A melhor coisa foi encontrar a instrutora Jungayan nesse estado. Não, na verdade, uma situação melhor seria que o alquimista estúpido aceitasse a oferta, mas dolorosamente, ele recusou. Eu me perguntei se poderia haver algum outro bluff que eu não conheço porque ele parecia excessivamente relaxado. Acabou. Tudo foi feito perfeitamente. Eu sabia que o bastardo tentaria controlar os instrutores de alguma forma para evitar a propagação de boatos, mas havia muitas coisas em que pensei e me preparei. Uma seria atrair a instrutora Jungayan para o meu lado. Eu me senti melhor quando me lembrei dela chorando. Claro, seria apenas natural para ela fazer isso. Naturalmente, seria chocante ver o homem que você ama assediar outra mulher. Originalmente, pensei em visitar os mercenários vermelhos primeiro, mas quando me lembrei da expressão devastada da instrutora Jungayan, não tive escolha a não ser pensar que isso poderia ser um pouco mais eficaz. Ela deve estar muito confusa, então se eu a visitasse para informar os fatos, seria um passo natural para ela se tornar inimiga dele. Vai demorar um pouco, mas vai ser fácil convencer Jung doida. Ela seria minha primeira prioridade antes dos mercenários vermelhos. Eu estava na posição de vítima e não tive um caso com o instrutor Lei Qilong. Essa parte foi importante. Enquanto eu seguia atrás da Ayan, pude ver as pessoas olhando na minha direção. Isso seria bom, pois seria evidência suficiente. Eu segurei o riso que queria sair e continuei a derramar lágrimas enquanto batia na porta da Jungayan. No entanto, não houve resposta. Eu estou entrando, instrutora. Sniff. Ponto. Assim que abri a porta, avistei a instrutora Jungayan enrolada em um cobertor. Desculpe. Foi tão repentino. Eu sei que é rude, mas achei que só havia um lugar para ir buscar ajuda. Achei que você pudesse entender mal. Ah. E que? Não havia outra intenção. Instrutores. O instrutor Lei Qilong me pediu para ir ao escritório temporário por um momento. Pensei que ele faria uma oferta para me recrutar. E que? É um mal-entendido, instrutora Jungayan. Não é o que você pensa. Mal-entendido? Sim. Não estou nesse tipo de relacionamento com o instrutor Lei Qilong. Ponto. É muito difícil dizer, mas... Instrutor Lei Qilong. Sniff. Ponto. Ele disse que se eu ficasse quieta, ele me faria parecer bem para a guilda. Se claro que eu disse não, mas... Opa disse isso. Sim. Embora eu tenha dito a ele que ele não deveria estar fazendo isso. À força. Ele tocou em você? Sim. Onde ele tocou em você? É para falar isso. Eu estou perguntando onde ele tocou em você. A explosão repentina me pegou de surpresa, mas ainda assim, me senti feliz com a situação. Jungayan parecia mais zangada do que eu pensava e parecia estar mentalmente abalada. Isso. Meus seios é. Uá. Uá. E que? Uá, isto está acabado. A essa altura, o alquimista estúpido pode estar tentando provar sua inocência para os mercenários vermelhos, mas se eu fizer Jung doida ficar ao lado, seria o mesmo que ter meio sucesso. O que? E que? Opa falou. Quando ele tocou em você? Posso te falar. F. Fale rapidamente. Ele me chamou de atraente. E, claro, eu continuei dizendo não. Atraente? Sim. Ele disse isso como um instrutor. Ele sabe que não poderia, mas ele estava dizendo.
Ele estava sexualmente atraído, forçando-me a beijá-lo. Ponto. Ele me disse para não contar a ninguém enquanto levantava minha saia, mas... lá embaixo também? Ike. Sim. Uá. Uá. Ike. Uá. Ela chora muito. Claro, eu podia entender que era chocante, mas eu não conseguia nem imaginar chorar assim com meu corpo enrolado firmemente em um cobertor. Eu estava começando a achar que ela realmente estava iludida. Seu choque emocional trabalhou a meu favor, mas não quando ela estaria muito ocupada chorando e nem conseguir falar comigo direito. E isso seria ruim. Ela tem que testemunhar. TSK. Ela é tão irritante. Vírgula. Uá. Odeio. Eu odeio. Ike. O choque deve ser grande. Instrutora Jungayan. Eu vou matar. Você não pode fazer isso. Mesmo se. Ike. Uá. Eu vou me matar. Eu vou matar. Vadia louca. Ela realmente é uma vadia louca. Não seria bom ir aos mercenários vermelhos e explicar a situação? Para ir tão longe, até Jungayan estaria em apuros. O primeiro passo deve ser testemunhar. Claro, isso não significa que o instrutor Lee Ki-yong não é culpado, mas se você matá-lo. Eu acho que posso matar porque é inútil. Só desta vez. Certo? Só estou fazendo dessa vez. Realmente será a última. Ok. Vê, você não pode. Você não pode fazer isso. Opa vai ficar com raiva. Você pode ser realmente repreendida. Dessa vez é real. O que? O que você está dizendo agora? Mas ela não tem nada, certo? Nem ajuda, como a ruiva e a cega. Opa nem me disse para ter cuidado. É verdade que ele não me disse nada? Não. É diferente. Desta vez, posso não ser repreendida. Instrutora. Posso fazer isso. Apenas desta vez? Sim. Ela não tem nenhum talento. Opa se enganou. Ele nem se ofereceu para recrutá-la ainda. Sim. Ela é inútil. Jungayan. Tudo bem. E então? Vamos matar. Não. Você não pode matar. Se você matar, será pega pelo Opa. Ela bateu contra a parede. Se eu simplesmente não matar. Tudo bem. Vamos fazer isso. Regressor Instruction capítulo 213. Era natural para mim me perguntar o que havia acontecido. Eu agarrei meu peito quente e dei um passo para trás, mas meu corpo se recusou a se mover corretamente. Era óbvio o porquê. Magia? Nenhuma foi lançada. Algo assim. É possível. Eu tinha ouvido na aula que magia simples poderia ser concluída sem entoar cânticos, mas não achei que fosse realmente possível. Talvez isso seja uma versão melhorada da magia de armadilha. Havia muitos pensamentos em minha mente, mas nenhum poderia explicar a situação em que me encontrava agora. Ah! Ah! Quando virei minha cabeça lentamente, pude ver uma sala escura. Esta era uma atmosfera misteriosa onde nenhuma única luz poderia entrar. Como se um poder mágico ocupasse a dita sala, estava ficando cada vez mais difícil respirar. Ah! Ah! Sem nem perceber, gritos continuaram a sair da minha boca antes que eu pudesse compreender o que estava acontecendo. Não faça isso. Ah! Ponto. Me salve. Me salve. Ajude-me. Ajude-me. Me ajude. Eu não estou te matando. Eu não posso te matar. Não chegue perto. Não chegue perto. Mas eu quero. Ei. Foi natural perceber qual era a ansiedade que senti naquela tempo. Eu não estava enganada, e não era porque ela estava doente. O medo que senti então começou a subir até a ponta do meu queixo. Eu não conseguia nem sentir a dor de ter uma adaga em meu peito. Neste espaço confinado, eu não conseguia nem mover meu corpo. A coisa mais assustadora era a expressão da Aya enquanto ela olhava para mim. Seus lábios estavam completamente torcidos e seus olhos estranhamente pareciam vazios. O que fazer? Não consigo pensar em nada. O que devo fazer? Eu não conseguia pensar em mais nada. Se eu me mexesse um pouco, morreria. Não, morrer não era o problema. Eu só queria sair desse lugar. Meu corpo estava tremendo muito, ele sabia. Lee Ki-yong sabia que essa mulher era uma vadia completamente maluca, é por isso que ele me disse para colocar a capa e sair. Ele já sabia bem antes que esse seria o resultado. Instrutora Jungayan, por favor, não faça isso. Eu não fiz nada de errado. Eu só
Ponto de exclamação. Ah! De repente, ela enfiou algo nas costas da minha mão. Essa ladra. P. Prostituta. A dor se espalhou por todo o meu corpo. Era tão frustrante que eu não conseguia mover todo o meu corpo e não conseguia nem gritar direito. Idiota. Estúpida. Ah! Lágrimas continuaram a derramar de meus olhos e eu não conseguia entender o que estava acontecendo em meu corpo. Isso dói. Isso dói. Alguém salve. Por favor. Por favor, me salve. Eu estava com medo do que ela estava fazendo porque a dor havia sido transmitida de muitos lugares ao mesmo tempo. Quando finalmente recuperei os sentidos, senti que não havia a sensação em um dos meus olhos e meus membros não estavam se movendo corretamente. Obviamente, eu morreria aqui. No entanto, eu não poderia deixar isso acontecer. Só percebi agora como sobreviver. Na verdade, pode-se dizer que já fazia muito tempo que eu percebia. Eu simplesmente não tive o momento certo para falar. Eu estive ocupada gritando repetidamente. Isso é uma mentira. Nada aconteceu. Ponto. Não teve nada disso. O que aconteceu foi. Eu mal conseguia falar. Eu me senti tão desconfortável. Nesse ponto, a sala ficou completamente silenciosa, exceto por eu cuspir sangue de vez em quando. O que você disse? É mentira. Não teve nada disso. Mentira. É. É verdade. Eu inventei tudo. O que? Tudo. Inventado. Desculpe. Por favor. O que? O que? É realmente? Sim. Eu acho que realmente é. Ponto. Oh meu Deus. O que eu faço? O que eu faço? Por acaso, alguém viu você entrando aqui? Era uma voz que parecia um pouco envergonhada. Eu não sabia se a raiva dela havia diminuído um pouco por causa das palavras que acabei de dizer, mas ela parecia completamente diferente de antes. Como de costume, a instrutora Jungayan estava correta. Parecia que minha consciência estava desaparecendo, mas não tive escolha a não ser fazer entender com clareza. Eu sabia que responder a pergunta tinha algo a ver com sobrevivência. Sim. Membros do Mercenário Vermelho. Alguns deles. Se ninguém tivesse me visto, ela não teria hesitação em me matar imediatamente. Droga. Vírgula. Se eu fosse pensar sobre isso, havia vários sinais. Era o mesmo que o conselho do Shangri-La, e a maioria dos outros colegas me disse para não fazer nada inútil. Até o instrutor Lei Keong me enviou um sinal. Eu podia me lembrar dele olhando para mim como se eu fosse patética. Lágrimas saíram do meu outro olho. Não chore. Eu não vou dizer nada. Deixa eu viver. Eu disse que não vou te matar. Onde está a punição? Considere isso uma punição por mentir. Você não pode pensar assim, Ansora. Você não deve enganar instrutores. Sim. Sei como você pode contar uma mentira dessas. Eu sinto muito. Mas realmente, o que eu devo fazer? Eu não posso ser pega por opa. Está tudo bem. Meus olhos continuam fechando. Você não pode morrer. A atitude dela era tão diferente da anterior que fiquei confusa. Depois de sentir algo quente espalhado por todo o meu corpo, desmaiei. Rezei para que pelo menos acordasse em algum lugar que não fosse este quarto. Não importa o quanto eu pense sobre isso. Ela exagerou muito. Achei que Jungayan faria isso direito, mas não consegui imaginar que ela chegaria a isso. Ela parecia ter aliviado todo o estresse acumulado recentemente. Se não tivesse ido lá Sun Yeong antes, Ansura estaria morta, sem dúvida. Claro, eu não culpei as ações da Jungayan. Parecia que não era certo elogiá-la, então fui na outra direção. Em vez de focar no que a deixou destruída, eu estava dando tapinhas em sua cabeça por punir uma recruta por tentar fazer algo ruim. Como resultado, Jungayan gradualmente pensou que tinha sido elogiada pelo que havia feito. Quando pedi a Sun Yeong que a trouxesse até mim apenas com as feridas externas curadas, ela me fez uma expressão de culpa. Mas quando eu contei a ela sobre o problema, ela imediatamente pediu uma recompensa com uma expressão triunfante. Fiquei um pouco desconcertado com sua mudança repentina de atitude. De qualquer forma, estava um pouco ocupado, mas me diverti bastante com ela. Nesse tempo, a demonstração havia passado e a maioria dos recrutas terminou sua primeira mudança de aula. Eu que ficaria encarregado do treinamento para a produção industrial, também reuni pessoas para dar palestras de alquimia.
Azul ofereceu a Lei Shang-Ryu um salário mais alto do que o esperado. É porque ele queria. Shang-Ryu não era tão ruim quanto eu esperava que ele fosse. Ele queria um cômodo estreito onde pudesse ficar sozinho, bem como um item de grau heróico que pudesse usar como arma. Que cara incomum. Claro, tudo estava indo bem com Ryu Aeon também. Kim Sung não entendeu por que eu queria recrutá-la, mas cedeu à minha insistência. Embora não se pudesse dizer que a Aeong era naturalmente talentosa, seu nível lendário de estatísticas melhorou com o passar dos dias. Provavelmente foi nessa tempo que Ansuran acordou e começou a frequentar as aulas. Claro, um efeito colateral tremendo permaneceu em seu corpo. No início, a maior parte de seu circuito de energia mágica foi interrompida. Nas palavras da Sun Yeon, ela só poderia se recuperar depois de cerca de um ano, então sua vida como uma feiticeira estava realmente acabada. Claro, parecia que ela não poderia ter como objetivo a recuperação, mas o fato de que seu corpo estava uma bagunça era inegável. Um de seus olhos não conseguiu se recuperar e ela começou a mancar. A parte divertida é que ela veio ouvir uma palestra de alquimia apresentada por mim. Obrigado por você. Por me dar uma chance. O que? Obrigado. Por tentar me salvar. Naquele tempo. Era irritante lidar com ela do meu ponto de vista, eu apenas acenei minha mão para ela se vestir. Mas do ponto de vista dela, ela aceitou que eu lhe dei uma chance. Claro, os resultados não foram bons, mas eu não sabia que Ansura aceitaria dessa forma, então apenas balancei a cabeça. Absurdamente, ela estava incrivelmente focada na aula. Eu não sabia se ela queria se tornar uma alquimista em tempo integral, mas ela não desistiu de sua vida de qualquer maneira. O mais interessante é que ela estava sendo um pouco incomodada por aqueles que sempre estavam ao seu redor. Não pude verificar com meus próprios olhos, mas parecia que ela rapidamente se tornou a mais fraca do grupo recém-formado. Afinal, os humanos são divertidos. Se minha memória estava certa, significa que as pessoas que seguiram Ansora, chamando-a de Euni, começaram a atormentá-la. Tudo que eu tinha visto foram eles rindo dela e a chamando de idiota, mas ela provavelmente sofreu ainda mais. Claro, eu não senti nenhuma simpatia. Pareceu um pouco lamentável vê-los bater em suas pernas enquanto ela estava usando uma bandagem, mas sua dor não fez meu coração apertar. Além disso, qualquer um poderia ver que Ansora, lutando com uma vida dolorosa, havia mostrado que não queria ver Jungayan. Quando ela viu, ela se mijou. O que diabos ela fez? Eu tive que pensar sobre isso. Talvez essa não fosse a única coisa dolorosa. Era natural para ela não receber uma oferta de uma guilda, pois ela não estava na demonstração devido à sua longa ausência. Isso significava que, ao final do período de treinamento, ela não tinha para onde ir. Quando perdi todo o interesse por ela, imediatamente me concentrei em encontrar uma linha de fundo. Isso ocorreu porque Kim Sung não prestou muita atenção aos novos recrutas desta vez, ao contrário do meu palpite de que ele traria tantos talentos. Claro, ele às vezes duvidava de sua memória, então lentamente olhou para os rostos dos treinandos, mas percebeu que não havia ninguém que ele estava procurando. Em suma, Azul ainda não havia usado seus outros 3 direitos prioritários de negociação. Hoje, Shaiha me perguntou sobre isso. É realmente certo não expulsá-la, querido? O que? Aquela garota estúpida, Ansura ou algo assim. O que? Está tudo bem. Oh. Por quê? Nada. Você parece um pouco mais generoso. Você não era do tipo que vai até o fim para mastigar, morder, provar e desfrutar desse tipo de coisa. Depende com quem estou lidando. Se eu tivesse pensado nisso desde o início, teria simplesmente matado ela. Em vez disso, quanto você pagou a eles por compensação? 100 ouro por pessoa. Você não deu muito. Não, vai ser muito do ponto de vista deles. Eles estão prestes a falhar de qualquer maneira, mas é significativo que eles correram primeiro para mim e relatem. Eu não acho que eles sejam bons garotos, mas eles fizeram uma coisa boa. De qualquer forma, aquela Ansora, ou qualquer que seja o nome dela, também é muito lamentável. Aqueles que se dizem amigos dela me contaram todos os seus planos. Acho isso engraçado. Do ponto de vista deles, eles pensaram que seria mais benéfico apelar. Eles me perguntaram se poderiam se juntar aos mercenários vermelhos como recompensa. Eu queria quebrar suas cabeças, mas me contive. Por falar nisso, eu me preparei para a conversa real.
Você tem planos de usar seus direitos, querido? Outras guildas também não vão esperar. Estou tentando bloquear o mercado de transferências o máximo possível, mas os clãs de pequeno e médio porte logo ficarão furiosos. Que tal recrutar qualquer um? Nosso mestre da guilda não vai gostar disso. Em primeiro lugar, a Azul visa recrutas de elite. Meu Deus! Todos os dias, é tudo sobre Kim Sung. Vocês dois têm algo acontecendo entre vocês, certo? Claro que não. Está bem então. Enfim, você está pensando em usá-lo? A líder cisne negro, Park Eun-joo, aquela vadia está furiosa. Ela até gritou, perguntando se fizemos uma aliança. Ah, eu também estou em dívida com ela. Eu posso dar um a ela. E em nossa guilda, acho que posso simplesmente abrir quando o recrutamento do Yoaon terminar. Ah, Yeha. Vou te dar o restante. Mas por acaso... Ankimu. Ele disse que queria ir para Azul. Ele pode, Eiha. Não importa. Vou pegar o dinheiro, no entanto. Nossa guilda também investiu naquele bastardo. Tudo bem. Bem. Ele disse algo sobre ser leal e outras coisas. Ankimo, aquele bastardo. Não confiei muito nele. Ele é muito inteligente. Quando ele entrou, disse que aquele era seu túmulo, que ficaria com os mercenários vermelhos até morrer. E agora? Ele diz que quer ir para Azul. Achei que ele fosse um ator de comédia. Você tem que estar ciente de quando será apunhalado pelas costas. Estou te avisando antes, tudo bem? Tudo bem. Por alguma razão, ele definitivamente parecia esse tipo de personagem. Embora eu tenha me divertido durante a minha conversa com Shai-Ha, agora era a hora de mover as coisas. Quando me levantei, ela olhou para mim perguntando. Indo para a entrevista, querido? Sim. Eu tenho que ir ver Yo Aong. Quero recrutar rapidamente, mas ela não virá até nós facilmente. Originalmente, crianças grandes são assim. Isso é assédio sexual, Eiha. Eu não disse qual parte dela era grande. Shai-Ha riu de mim de propósito, o que despertou meus sentimentos de culpa. Fui forçado a deixar o escritório às pressas. Regressor Instruction capítulo 214. Havia certas coisas que alguém acabaria percebendo se morasse aqui, mesmo que não quisesse notar em primeiro lugar. O tratamento especial era uma dessas coisas e, embora normalmente não fosse óbvio, era definitivamente perceptível nesse pequeno espaço. Os recrutas aqui estavam em uma linha de partida quase igual, todos exceto para a equipe de ataque. Todos receberam o mesmo treinamento e as mesmas aulas. Cada um pode querer coisas diferentes, mas como eles podiam reconhecer o fato de que pessoas talentosas estavam recebendo um tratamento especial, a maioria deles mudou desesperadamente com a aproximação do fim das aulas. Aqueles que normalmente não pensavam em ficar sérios também começaram a ficar nervosos. Seria natural que todos agissem tão desesperadamente com o prazo se aproximando. Eu acho que posso entrar em uma guilda de médio porte, certo? Mesmo assim, acho que sou bom o suficiente para receber uma oferta de uma das principais guildas de Lindell, certo? Pensamentos vagos como esses começariam a girar em torno da mente de cada pessoa. Ao contrário do que achavam que precisavam para viver o suficiente, começaram a perceber que não tinham para onde ir. No meio disso, a equipe de ataque, ou aqueles que pelo menos tinham potencial, passaram a ser invejados por todos após receberem ofertas de guildas como uma admissão antecipada. Os que ficaram começaram a ficar um pouco mais impacientes, mas não havia como quem não tinha talento mostrar algo em tão pouco tempo. A possibilidade de entrar em uma guilda de médio porte, obter boas notas ou receber ofertas de qualquer guilda logo ficaria evidente durante esse curto período. Já esperava que alguém trilhasse o caminho do sucesso, enquanto outros trilhariam o caminho do fracasso. O problema é que todas essas pessoas usavam a mesma sala de aula, o mesmo restaurante e a mesma acomodação. Criados que estavam sugando Ansora começaram a surgir em todos os lugares. Em uma sociedade onde não havia nada, o número de pessoas tentando de alguma forma agarrar a cadeia de oportunidades aumentou. Por um tempo, os indicados que se juntaram ao grupo sentiram como era a vida na classe alta. Claro, todos foram cuidadosos com cada ação que realizaram. Isso não era uma coisa ruim. Se algumas dessas pessoas saíssem para a sociedade, elas encontrariam todos os tipos de pessoas de qualquer maneira, então fazer conexões agora seria bastante benéfico. O problema era o caso oposto.
Pessoas destinadas a ficar no fundo. Era melhor ser indiferente a eles. No entanto, alguns desses indivíduos estavam bastante relaxados. Eles não eram os indicados que se juntariam ao grupo, nem eram talentosos. Eram eles que se colocavam em algum lugar no meio, atormentando os que pareciam fracos e, com isso, consolavam-se dia a dia, sentindo-se superiores por sua situação ser melhor do que aqueles que torturavam. Simplificando, Ansura estava enfrentando tal situação agora. Em apenas um dia, ela se tornou alguém que todos adoravam ou invejavam, para alguém que todos zombavam porque ela havia se tornado magicamente deficiente. Também existe o caso oposto. Se Ansura foi a pessoa que caiu do topo, obviamente foi o oposto da Yeoyong. Claro, não era que ela trabalhasse muito. Ela era o tipo de ser humano que podia pular sem fazer isso. Quando entrei pela primeira vez na aula, elogiei seu potencial. E por causa disso, ela parecia ser secretamente odiada, mas seu verdadeiro valor foi revelado com o passar do tempo. A maioria dos recrutas que odiavam começaram a agir como leais. A avaliação e as notas como uma turma restrita na parte inferior foram da mais baixa para a melhor. Quando os rumores de que ela havia sido oferecida para entrar na Blue tornaram oficiais, ela se tornou um farol para todos os recrutas lixo. Quando eu vi o Yeong conversando com Park Deok-gu, eu certamente percebi o quão injusto o mundo realmente era. Quero dizer, o suporte da nossa guilda é muito bom. Eu também não era grande coisa no passado. Mudei completamente desde que entrei na Azul. Então, faremos tudo o que pudermos por você. Tudo bem. Se você quer mudar de vida, vá para a Azul. Estou certo disso. Você provavelmente já ouviu isso, Yeoyong-se. Embora ainda não tenha sido anunciado oficialmente, o mestre da guilda Azul Yeong-se e nosso Ingnin foram designados para um assento nos 8 assentos do Império, e nosso Ayan é muito boa com magia. Se você vir isso, seu queixo cairá. Eu vejo. A criança Eri é tão rápida que quando ela se move, ela desaparece. E há também Xuejin, que é muito boa em lidar com lanças. A maga Jeongyeon é realmente inteligente. Provavelmente tão inteligente quanto Ingnin. Ela quase nunca esquece o que viu uma vez, e seu trabalho de administração é incrível. Nossa Sun Yeong é um pouco assustadora, mas quando você vê-la espalhando poder divino, seu queixo cai também. Sim. A forma como todos lutam é incrível. Alguns deles vão toink toink toink, alguns deles vão bang bang. Aquela criança, Iri, é boa com arco também, então ela atira muito rápido em todos os lugares. Mas enquanto isso, se os monstros entrarem, a lança da Shuijin os ataca com provocação. Como isso? Ela se move assim, como uma cobra. PFFT. Eu nem tenho a chance de fazer nada, porque tudo fica limpo rapidamente. Sim. Primeiro, pegue outra bebida. Coma carne também. A comida de recruta não é um pouco ruim? Não. É melhor do que pensava. A acomodação também é boa. Deok-gu. Você está indo bem. Quando vi o Yeong rindo, tive que perceber que meus pensamentos estavam corretos. Boa. Entrevistas com Kim Il-sung já haviam sido realizadas várias vezes. Até uma entrevista comigo. Claro, já fazia muito tempo que o catálogo da guilda foi distribuído, e houve um tempo em que pensei que o dinheiro não era bom o suficiente, então continuei aumentando o salário e a entrada. Houve também um tempo em que Kim Il-sung abordou primeiro para se tornarem amigos, mas seu nível de habilidade social não era tão alto, então seria impossível convencê-la. Eu também tentei um pouco sugar Yeoyong, mas achei que era impossível me aproximar dela, já que ela sempre pareceu desconfiada de mim. Enviei Park Deok-gu alguns dias atrás, e ele finalmente estava começando a produzir resultados. Não sei o que ele está pensando. Aposto que Park Deok-gu era muito mais amigável do que eu. Quando me lembrei da rapidez com que ele se aproximou dela na primeira refeição, tive que assentir mais uma vez. Parece que vocês são muito próximos um do outro. Claro. Você não disse isso da última vez também? Claro, estou perto de todos os outros. Mas o que posso dizer sobre Ingnin, eu e Il-sung-si? O vínculo que foi passado foi mantido desde o tutorial. A amizade apaixonada dos homens. Algo parecido. Agora eu acho que posso ver o que Ingnin e Young-si estão pensando, mesmo quando eu fecho meus olhos. Isso deve ser apenas sua ilusão. Falando em tutorial, eu me lembrei de uma coisa.
Naquela tempo, Yungnin. Houve um crash. Depois de acertar a cabeça do monstro com uma pedra. Ele disse, Deokigu, se eu posso. Você pode fazer melhor. Uau! Isso me deu coragem na masmorra. Originalmente, eu tremia de medo, mas ganhei coragem. Quantas vezes ele contou essa história? Uma desvantagem era que isso me deixaria um pouco envergonhado, mas eu poderia suportar. Você contou essa história da última vez, Deokigu-opa? É assim mesmo? Sim. Ainda assim, é uma história que me faz sentir bem cada vez que a ouço. Eu sinto que vocês são próximos. Ah, estamos um pouco, na verdade. Claro, a relação entre Deokigu, Ayan e Unsung, que se encontraram na masmorra do tutorial, também é valiosa. Mas nossa guilda azul é a melhor porque tem uma atmosfera de família. Eu também tenho um bom relacionamento com outros membros da guilda. Ah, entendo. Sim. Na verdade, todos são próximos uns dos outros como uma família. Não só fechar como uma família. Yungnin e Ayan podem em breve se tornar uma família de verdade. Ah, como esperado, eles estão namorando, certo? Eu ouvi algo sobre isso, mas não tinha certeza, então estava apenas pensando. Por agora, é. E é o especialista em namoro de Gangondo, Park Deokigu, que conectou os dois. Não estou a dizer que fui uma ponte entre eles e desempenhei um papel decisivo. A Ian estava um pouco tímida, então eu apenas dei um empurrãozinho nela. Especialista do amor de Gangondo? Então, os dois se conheceram no tutorial e começaram a namorar? Sim. Ela parecia estar achando isso interessante. Ela está interessada nesse tipo de coisa. Eu pensei que talvez pudesse ser. Embora o tempo tivesse passado sem que ninguém percebesse, era natural que ela, que ainda tinha 20 e poucos anos, se interessasse por tais histórias de amor. Abri a boca para falar, mas Park Deokigu me interrompeu. Isso. Na verdade, Ayan é um gênio, mas... Quando ela estava na masmorra do tutorial, houve alguns momentos difíceis. Não sei em detalhes, mas outras pessoas simplesmente a odiavam. Oh. Não estou dizendo que pessoas más a intimidaram. Naquela época, em nossa masmorra tutorial, Yungnin estava reunindo e protegendo os sobreviventes. De qualquer forma, eles deram apenas um pouco da comida distribuída para ela de propósito. Esses bastardos podres. Ah! Eu não quero dizer isso, mas havia um cara que ele estava tentando fazer algo com ela. Não, essa história é um pouco delicada. De qualquer forma, a Ian não conseguiu dizer nada, mas deve ter sido muito difícil na hora. Entendo. Naquela época, era nosso Kyong que parecia um herói. Meu rosto ficou vermelho. Tão constrangedor. Mas não foi tão ruim. Eu podia ver o Aong olhando para mim e balançando a cabeça. Naquela época, Kyong começou a cuidar da Ayan. Claro, até este ponto, Yungnin disse que cuidou da Ayan porque ele se lembrou de sua irmã mais nova. Mas o coração de um humano não funciona da maneira que queremos. Como ela gostava tanto dele, dei alguns conselhos. Sim. Na época, não havia ninguém que não soubesse sobre Park Deokigu, um especialista em namoro em Gangondo. Não foi grande coisa. É muito tempo para falar em detalhes, mas de qualquer maneira, dei muitos conselhos a ele e de repente eles se aproximaram. Qualquer pessoa que cair nas mãos de um especialista em namoro de Gangondo terá sucesso. Entendo. Mas no final das contas, é por causa dessas duas pessoas que o amor deles floresce. Ayan tomou coragem, e Yungnin acabou gostando dela. O fato de que o amor deles terminou lindamente se deve ao papel que desempenharam, não é o meu. Eu só ajudei. Esse bastardo. Quando ele olhou para mim e ergueu o polegar, tive vontade de balançar a cabeça para ele, mas pelo menos a reação da Yoayong não foi negativa. Ela até parecia impressionada. Foi então que ela disse. Sim. Se estiver tudo bem, posso ter uma consulta sua também? Claro, isso foi completamente inesperado. Regressor Instruction capítulo 215 claro. Quando se trata de namoro, Park Deokigu é o melhor, certo? Ao contrário de mim, cujas bochechas estavam vermelhas, Park Deokigu se ocupava em se gabar. Eu não tinha certeza se ele era realmente o especialista em namoro de Gangondo, mas parecia que ele não conseguia esconder sua alegria ao saber que alguém queria se inscrever para uma consulta depois de muito tempo. Quem é?
Embora me sentisse exausto, também estava curioso. É Kim Il-sung? Não era impossível. Ao contrário do Deokiguiel, nosso adorável retornador não era apenas um cara típico de boa aparência, mas também tinha as maneiras desejadas. Se eu fosse mulher, também o estaria perseguindo. Ele teve sucesso, então era óbvio para ele colocar paredes de ferro ao seu redor para evitar que as garotas se aproximassem. Ou é um dos recrutas. Achei que não havia razão para continuar adiando a proposta de nossa guilda, supondo que aquele de quem ela gostava estava entre os recrutas. Tudo o que eu precisava fazer era esperar pela resposta dela. Já que ela não está me pedindo para ir embora, suponho que não importasse se eu ouvisse. Então. Bem, fale abertamente. Qualquer coisa não tudo bem. Aong hesitou antes de falar mais uma vez. O fato é. Tenho alguém com quem vou sair. Como o instrutor Lei Kyong e o instrutor Ajungayan, na masmorra do tutorial. Ah! Fiquei surpreso com o fato de ela já ter um namorado. No entanto, não fiquei muito surpreso. Se você fosse um homem, não poderia odiar uma mulher assim. Embora sua personalidade seja boa, sua aparência foi a que se revelou irresistível. O rosto era um pouco comum, mas a majestade do lendário peito cobria todos os contras. Deveria ser o mesmo agora, mas deve ter havido pessoas tentando fazer algo com ela no calabouço do tutorial. Então, vocês dois já não estão namorando. Eu não acho que você precisa de muita ajuda. Eu não conseguia nem imaginar que o Aeon teria um namorado. Obviamente, lembro que ela sempre ficava sozinha no começo. Embora eu não estivesse interessado nos outros recrutas, prestei bastante atenção nela. Pode parecer que eu era um perseguidor, mas era para descobrir que tipo de pessoa ela era e, na verdade, fui capaz de sentir empatia com a situação em que ela se encontrava. Eu não a vi recentemente, mas não via ninguém que pudesse chamar de namorado. Ela não tinha amigos com quem conversar e estava sempre sozinha. As únicas pessoas que falaram com ela até que ela conseguisse alguns resultados eram apenas valentões do tipo gangster. No entanto, por algum motivo, houve uma situação que podia prever. Não. A situação está um pouco complicada agora. HMM. Lamento não ter podido desempenhar o papel de cupido do amor, mas aconselhamento ainda é aconselhamento. Bem, você está preocupada com seu relacionamento? Então, aqui está Park Deokegu. Sim. Como eu disse antes, o pai e eu nos encontramos no calabouço do tutorial. Ele acidentalmente me salvou de quase ser atingida por um monstro. Não pedimos um ao outro para sair e, como estava a situação, não tínhamos tempo para fazer algo como ser amantes. HMM. Sim, entendo. Jung e Ayan eram iguais. Isso. Você disse que o mestre da guilda Zhu Kyun-sung salvou os sobreviventes. Sim. Ele é ótimo. Não foi assim, mas Opa fez algo parecido. Ele salvou os sobreviventes o máximo que pôde e não hesitou em seguir caminhos perigosos com outras pessoas para conseguir comida. Talvez por nossa causa, ele não pôde participar da estratégia. Ele não estava na equipe de ataque, mas mudou de classe na masmorra do tutorial. Uau! De qualquer forma, o importante é que eu gostava dele e ele gostava de mim também. Isso é tão emocionante. É difícil contar tudo o que aconteceu na masmorra, mas... houve mais coisas. Eu queria ouvir um pouco mais, mas as pausas dramáticas estavam me deixando louco. Quando parecia que ninguém iria falar, resolvi resolver o problema por conta própria. Eu tenho uma pergunta. Posso perguntar a você, recruta Yoayong? Sim. É um pouco grosseiro, mas acho que nunca vi você sair por aí com seu namorado. Claro, eu entendo isso por causa da aula, mas você sempre parece estar sozinha todas as vezes. Na verdade, quando saímos da masmorra do tutorial e acabamos de começar as aulas, Opa me pediu para manter um pouco de distância. Eu entendo porque era um momento em que tínhamos que focar mais no treinamento. Foi um pouco solitário, mas... eu sabia, verificando as características únicas da jogadora Yoayon, coração rico. Você foi enganada. Agora eu era capaz de juntar as peças. Ele só tinha ficado com ela porque não tinha mais nada em que se apoiar. No entanto, uma vez que ele encontrou um possível caminho que ele poderia tomar, ele a largou. Uma pessoa de merda como eu pode entender isso. Ele é definitivamente um bastardo inspirado em Lei Kilong.
Deve haver um motivo para ele andar com Yoo Aeong na masmorra do tutorial. Em suma, ele pode ter precisado de alguém para liberar seu desejo sexual, ou pode ter precisado de alguém para sacrificar em caso de emergência por ele. Opa tem um coração um pouco frio. Ainda assim, ele é uma pessoa calorosa por dentro. Em outras palavras, foi ela quem foi abandonada. A razão pela qual ela sobreviveu ao calabouço do tutorial foi que ela teve sorte. Se houvesse uma oportunidade para ela ser abandonada, ela definitivamente teria sido. O que veio depois também foi óbvio. Depois de completar a primeira mudança de classe e sair do calabouço do tutorial, ele deve ter percebido que era muito talentoso. A existência dessa mulher, que estava segurando, deve tê-lo incomodado. Aos olhos de um cara que não conseguia ver seu talento, ele teria pensado que a única vantagem dessa mulher era seu peito grande. Claro, não demoraria muito para que ele percebesse que o seguro que carregava era uma joia. Agora seria o momento certo para ele mudar de atitude. Já que as aulas está quase acabando agora. Opa voltou para mim como antes. Ele ainda não recebeu uma oferta de uma guilda, mas com certeza será levado por outros clãs e guildas. O que me preocupa. Talvez o cara que é seu namorado disse que queria entrar para a mesma guilda. Ou ele provavelmente pediu que você nos perguntasse se ele poderia entrar na Azul para ficar junto com você. Como você sabe? Era muito óbvio. Não é nada. Eu me senti assim por algum motivo. O instrutor Lei Keong está certo. Pode parecer um pouco insignificante, mas é uma questão importante para mim. Na verdade, é a primeira vez que alguém espera algo de mim. A razão pela qual pude trabalhar duro foi tudo por causa do que o instrutor disse. Além disso, quero cumprir o que o instrutor disse, mas me sinto meio culpada por causa dele. Por que você não me disse para trazê-lo junto com você? Porque eu sei que é um incômodo. Ah, ela é legal. Se ela tivesse me perguntado sem preocupações, talvez eu pudesse ter feito algo. Afinal, ela merecia ser tratada. No entanto, ela não fez isso porque sabia que seria um incômodo para nós. O cara que a enganou. Devo prendê-lo? A personalidade daquele cara parecia lixo, mas ele poderia ser usado assim que o contrato fosse fechado. Mesmo que eu não o usasse como membro do partido, ele ainda poderia ser útil em outras coisas, e não era um mau negócio poder economizar talentos em troca de levar um pedaço de lixo, contanto que ele não fique muito convencido e peça para aumentar seu salário. Pode ser irritante ter alguém que poderia controlar uma pessoa como Yoo Aeong, mas seria, por sua vez, fácil controlá-lo com o poder que eu atualmente possuo. Se eu não me sentir satisfeito com ele, poderia simplesmente matá-lo. Posso apenas dar um pouco de ouro a ele. Claro, eu poderia fornecer algum conselhos amoroso para Aeong. Esse seria um método mais simples. Se não, é melhor simplesmente largá-lo. Aeong parecia uma tarefa simples. Parecia que ela daria tudo a ele com um pouco de conversa doce, então talvez fosse bom fazer o trabalho. Enquanto tentava organizar meus pensamentos, Deokgu respirou fundo. Youngnin, eu tenho que dizer algo. Tudo bem. Lamento dizer isso, Aeong-se, mas... Sim. Eu acho que é melhor você terminar. Com isso, Aeong pareceu um pouco desconcertada. Também era estranho ver Deokgu tão sério. A reação da garota foi natural. Ela deve ter pensado que Deokgu foi grosseiro em sugerir tal coisa. Eu nunca o vi, e não conheço seu rosto, mas ele honestamente não parece ser uma boa pessoa. Ele é muito direto. Falar com cuidado aqui teria sido a melhor opção. Park Deokgu foi direto demais. Especialista em namoro de Gangwon-do, uma ova. Ah! Como um mensageiro de amor, dói não abençoar vocês dois, mas Aeon vale mais do isso. Não estou dizendo isso porque estou na Guilda Azul. Honestamente, se fosse Youngnin, não seria um problema trazer aquela pessoa para a guilda com Aeon. Não é? Youngnin. Bem, sim. Claro, há vagas na casa da nossa guilda. Você pode chamá-lo de homem quando, apoiar e torcer pela pessoa que ama, ele assegura e quer ser carregado por você. Para lhe dizer para manter distância assim que sair da masmorra, ele é alguém mesquinho e vergonhosamente sujo. Quem pode garantir que ele não voltou porque Aeong muito bem agora? Ah! De repente, esse bastardo se tornou afiado. Bem, é um pouco repentino, mas vou lhe contar uma velha história. No passado, havia uma tia chamada Aeong em nossa vizinhança.
Presumia que seu marido conheceu outra mulher e fugiu para Seul, deixando com um bebê de menos de 3 meses. Quando eu era apenas um estudante do ensino médio, o restaurante da tia Yong estava indo muito bem. Então ela abriu a segunda e a terceira lojas em outras áreas. O marido traidor voltou e pediu que ela o hospedasse. Ah! No final, como aquela tia tinha uma filha, ela foi forçada a aceitá-lo. Depois que ela morreu de doença, ele voltou para a mulher com quem fugiu e gastou muito dinheiro da tia. Existem muitas pessoas más no mundo. A Yong parece ser legal demais. Oh! É claro que não vivi o suficiente para dar esse conselho. Eu não sou um idiota que está dizendo isso para você obedecer. Não estou dizendo isso porque também estou em uma posição superior, mas... Ah! Não somos amigos agora, desde que bebemos. Estou falando como amigo. Isso é algo que a Yong deve escolher. Por favor, pense com cuidado se aquele cara é realmente a pessoa que a Yong pensa. Porque esse bastardo está fazendo isso de repente. Se ele não for esse tipo de cara, então Park Deok-gu, o mensageiro do amor, irá apoiá-la com todo o meu poder. A resposta do Park Deok-gu foi pesada, mas não foi ruim no geral. Eu poderia dizer que Yoo Aong sabia o quão verdadeiras as palavras do Deok-gu eram. Ela provavelmente entendeu que isso não era uma isca para tentar fazer com que ela se juntasse a Azul. Houve uma pausa e, conforme a expressão da Aong piorou, pude perceber que ela havia tomado uma decisão. Se aquele cara tratasse Yoo Aong com sinceridade, ela não teria nada com que se preocupar, mas eu poderia ter 100% de certeza de que ele era um lixo. Eu não sei. Embora sua resposta tenha sido essa, sua expressão parecia triste. Ela deve ter se lembrado de algumas memórias ruins dele. O que Deok-gu Opa disse? Estiver correto. O que devo fazer? O que devo fazer? Park Deok-gu olhou para mim antes de falar mais uma vez. Bem, Jung-min vai se vingar por você. Mais uma vez, esse bastardo me lembrou de como ele realmente era irritante. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.